esta conversa. Espera lá, desculpa, é que apareceu-me aqui que alguém estaria a gravar. A gravar. Vamos dividir esta apresentação em três momentos. Sintam-se à vontade para colocarem no chat questões que tenham, e esses 3 momentos será: eu farei uma breve introdução sobre o que é isto do digital e o que é isto ou qual é o estado da arte das atuais tendências no mundo digital. Claro que isto é muito vasto e já vamos explorar aqui alguns dos caminhos. Depois, e será uma intervenção à volta de 8, 10 minutos. Depois, o grosso da exposição será feito pela Karina Ferreira, e no final, cerca de meia hora, e no final teremos 10, 15, 20 minutos, o que acharem, de acordo como se diz, como as cerejas, não é? De acordo como saírem as questões e a quantidade delas, para que depois entremos aqui num debate ou numa conversa e em pergunta-resposta, como melhor entenderem. Antes de mais, até poderia ter começado por aí, eu chamo-me João Duarte, como está aí no meio. Alguém me calou, fui eu que me calei sem querer. Eu chamo-me João Duarte e sou diretor-geral do Young Network Group, que é um grupo português da área da comunicação, publicidade, atualmente também na área da gestão, porque cada vez mais a comunicação está relacionada com a gestão. E existimos há 22 anos, somos cerca de 200 pessoas e estamos presentes em cerca de 10 países. A Karina Ferreira está à frente de uma equipa de mais de 40 pessoas, na área, chama-se Alice, a nossa agência na área mais vocacionada para a digital e tudo o que tenha a ver com comunicação digital. É bastante mais do que isso, mas poderíamos dizer que a maioria do seu trabalho é tudo o que tenha a ver com digital, seja comunicação com redes sociais, seja websites, seja colocação das notícias, o SEO no Google, seja compra de espaços online, seja promoção de posts, seja apps. Portanto, a rede e a panóplia de soluções é bastante grande. E, portanto, sem mais delongas, como se costuma dizer, vamos começar agora a nossa exposição, e falando um bocadinho sobre digitalização. Bem, a digitalização, ao longo dos tempos, ou a cada momento, ou a cada conjunto de anos, seja um quadriênio, seja uma década, seja o que for, nós vamos tendo palavras que acabam por funcionar um bocadinho, que aquilo se chama-se como buzzwords, não é? As pessoas às vezes podem não saber sequer o que é que lá está adentro, ou o que é que estamos a falar, mas há palavras que ficam dentro do léxico e são aquelas que mais se ouvem. Mesmo, e estou a falar não só daquelas palavras de rua, não é? De acesso a toda a gente, mas mesmo no ambiente empresarial. E podemos dizer que, se calhar, num quadro da década anterior, a palavra que... Bem, agora temos que fazer aquelas palavras que nos custam um bocadinho mais, pelo que sofremos na altura, mas para além de palavras como troika, como dívida pública e por aí fora, diria que a palavra-chave para as empresas na última década foi a internacionalização, e, portanto, estava tudo muito a falar sobre a internacionalização. Isto depois, obviamente, depende da empresa, depende do setor. Claro que falar em internacionalização no setor de produto, para empresas de produto, não tem nada a ver quando estamos a falar de empresas de serviços, mas pronto, foi mesmo os próprios programas de apoio. O quadro PT 2020, o PT 2020 posicionou-se muito com tudo o que tivesse à volta de internacionalização, não só, mas também. Atualmente, a palavra para esta década, ou já nos últimos anos, porque depois as décadas também isto não é bem propriamente estanque e não chegamos ali a 2020 e isso altera-se a tendência do que é que se mais fala. Mas se fizéssemos uma nuvem de palavras das mais utilizadas pela empresa, seguramente digitalização era uma delas. E, portanto, a digitalização já era uma tendência bastante notória, e a Karina depois vai falar mais, até havia setores que estavam muito mais, e alguns continuam a estar muito mais avançados naquilo que é a digitalização dos seus negócios do que outros, mas se já era uma tendência fortíssima, e pode-se ver pelo conjunto de empresas, e até empresas que andam muito à volta com tudo o que tem a ver com digitalização,
como a Amazon, a Google, o Facebook, a própria Apple, a própria Microsoft, e não por acaso estas são as cinco das maiores empresas do mundo. Normalmente até são consideradas as 5 grandes. Há uma maior em termos de capitalização bolsista, não entra tanto nestas contas, isto é só por uma curiosidade, é a empresa saudita do petróleo. São as únicas 5, 6 que acho que passam 1 trilhão, 1 trillion, que em Portugal é 1 bilhão. Porque também outra nota que em Portugal a conta é 1.000 milhões e só a seguir 1.000 milhões é que vem o billion, e no inglês vem logo o billion a seguir ao million e depois o trillion. Mas pronto, são as 5 maiores empresas cotadas nas bolsas, excetuando a saudita. E portanto, já era uma tendência, claramente, esta questão da digitalização, que foi muito acentuada com a questão da pandemia, acho que me expressei mal, da pandemia. E a pandemia veio acelerar que os negócios foram obrigados a transformarem-se. Algumas das transformações funcionam e outras provavelmente vão ser abandonadas. Nós estamos agora um bocadinho na ressaca daquilo que foi a aceleração rápida da digitalização de negócios, porque voltámos um bocadinho ao mundo físico, e esse se calhar é um dos pontos centrais e do que mais vamos aqui falar hoje. Obviamente depende muito de em que estado é que está cada empresa, mas claramente, na maioria dos casos, os modelos não são puramente digitais, nem é para acabar com os negócios físicos, mas sim é uma mistura entre os dois, aquilo cada vez mais, eu por acaso até gosto mais da expressão híbrida, de ser híbrido, mas agora fala-se muito numa expressão um bocadinho mais difícil de dizer, que é omnicalidade, porque os canais têm de estar aquilo que se chama tanto no digital e com o brick and mortar, não é? O brick, aquilo que é conhecido pelo tijolo, não é? Portanto, há empresas que estão no digital, como a Amazon, e estão a fazer um bocado de migração também para ter cada vez mais estruturas físicas, e há outras que estão no físico e que estão cada vez a apostar mais no digital. Nós, quando falamos de digital, podemos falar de muitas coisas. Okay? É muito vasto, e nós até, não só pelo nosso know-how, que obviamente não sabemos tudo e mais alguma coisa sobre o que é o digital, mas também para encaixar neste seminário aqui, vamos falar sobretudo de comunicação no âmbito digital, okay? Sendo que, previamente a isso, nós podemos falar de um conjunto de atividades, seja atividades de comércio eletrónico, o impacto que teve no comércio eletrónico esta questão da pandemia e o que é isto do digital, ferramentas cada vez mais, como devem sentir já nas vossas empresas, ainda há alterações que acabam por ser tão profundas que mas como decorrem ao longo do tempo, nós depois acabamos já não nos lembrar muito como é que eram antigamente. Nas nossas empresas, nas vossas, hão de reparar a transformação, e se forem agora ver o que é que há 5 anos, ou 7, mas basta 5, o que é que pagavam em licenças de softwares, em que depois queriam um apoio ou atualizações, era sempre tudo uma complicação. E atualmente, não necessariamente, neste momento, provavelmente gasta-se mais dinheiro e tudo, mas atualmente vejam o que é que a quantidade de coisas que já estão sem a pessoa perceber na cloud, e em quase é tudo subscrito por FIIs mensais ou FIIs anuais. Quando eu digo aqui, nós podemos não notar, mas claramente as empresas estão a ter melhor serviço por um lado, mas a gastar mais por este tipo de serviço, até porque as empresas que vendem esse tipo de serviço têm tido resultados fantásticos, e o dinheiro tem que vir, obviamente, dos clientes, mas pronto, que seja uma situação win-win. E, portanto, estas atualizações dos nossos próprios PCs, tudo o que tenha a ver com softwares, tudo também que tenha no e-commerce também. Há aqui uma nota também bastante relevante, é que a digitalização quase tornou-se ubíqua, não é? Está em todo lado, e por outro lado, para além de estar em todo lado, é acessível. Nós podemos dizer que gastamos mais de umas coisas, mas outra coisa podemos comparar com 7 ou 10 anos atrás. Queria uma loja online. Bem, queria-se fazer uma loja online, isso era um projeto que, com e-commerce, com meios de pagamentos, era um projeto que nos saía caro, que saía às empresas caro. Hoje em dia não, hoje em dia há soluções que são baratíssimas.
Okay? E sobretudo são baratas, vamos lá ver, se vender muito, provavelmente até vai-se pagar mais ao provedor ou ao fornecedor da solução, mas o bom é que se calhar com 25, até provavelmente há umas free, mas já de boa qualidade, com $29 ou 30 por mês, consegue-se ter quase do imediato numa plataforma como a Shopify, por exemplo, uma loja online, em que gera os seus pagamentos e depois, não só para além desse FII, há um conjunto de FIIs e de pagamentos, como é óbvio, relacionado com as transações que se forem fazer. Mas o custo de entrada é muito mais reduzido. Muito mais reduzido. Também muitas ferramentas, cada vez existem mais aquilo que chamamos aqui de ferramenta o P2P, não é? Que é o peer-to-peer, cada vez há menos o middleman, não é? Ou seja, há uma ferramenta tecnológica, podemos considerar esse aí o middleman, mas cada vez mais, imaginem, hoje em dia, se quiser emprestar dinheiro a um conjunto de pessoas que têm projetos e que já depois avaliados pela essa plataforma, uma pessoa individual pode emprestar dinheiro a uma pessoa que precisa de crédito de forma direta, sem ter que passar pelo banco e já de forma bastante segura e com taxas de incumprimento baixas, e além disso já há muitos sites destes que o fazem também com aquilo que a banca faz, que é com as garantias dos imóveis, a garantia dos imóveis ou garantias reais para no caso de não pagamento. E com taxas bastante melhores e mais efetivas para os investidores do que a dos bancos. Quando falamos também de digitalização, agora dei o exemplo do P2P, que há já muitas soluções, temos também que sempre separar, às vezes estamos aqui muito sempre a pensar que a digitalização é fazer vendas online, mas há muito mais coisas para além da digitalização, que daqui eu estaria a falar muito de front office, mas há muita coisa que tem a ver com o back office e a própria organização da empresa. Os ganhos de eficiência que se consegue ter com a integração de compras em marketplaces, em compras com os seus fornecedores, em que seja tudo de uma forma digital, facilita muito, com processos automatizados, é um ganho muito grande e que não tem a ver depois a montante com a jusante, desculpe, com as vendas, mas não está diretamente às vezes daquilo que nós estamos a pensar quando estamos a pensar em vendas online, mas tem tudo uma componente logística por trás também bastante relevante. Falei aqui um bocadinho de negócios e passo agora para a questão da comunicação. Tudo isto pode ser embrulhado e deve ser embrulhado e potenciado, até a própria Karina falará nisso naquilo que é a comunicação digital, que também ela, tal como os negócios, deve estar integrada com aquela que já existe e aquilo que é a comunicação física. Neste sentido, nós falaremos aqui de ferramentas mais conhecidas, o Facebook, os Instagrams. Vamos também falar de vendas que se fazem hoje diretamente das redes sociais. Há um conjunto de, podemos dizer, lojistas, influenciadores e muitas outras características ou caracterizações que possamos fazer, que já fazem os seus vídeos no TikTok, no Instagram, e a promover a venda direta. Aqui em alguns casos ainda não sofisticado o suficiente para se carregar lá e fazer logo a encomenda, mas noutros casos sim, por exemplo a Alibaba tem uma ferramenta fantástica, eu agora não me recordo do nome, mas que é propriamente fazer conteúdos, é quase a pessoa ter o seu próprio canal de televisão para estar em permanente atividade e a poder fazer vendas, quase as televendas, neste caso, feitas através do computador. Para embrulhar aqui isto, portanto, a ferramenta, quais é que são as melhores ferramentas, depende muito do negócio em que estamos e os públicos em que estamos a falar. Para embrulhar tudo isto, e as empresas que aqui estão, e também gostava de passar esta mensagem, e a própria AIP Consulting by AIP, muitas vezes digo AIP Consulting, mas era só para dizer o nome certo, que é nosso parceiro e nós uma parceria que muito prezamos, também tem aqui uma componente que as empresas que aqui estão podem aceder, que é a questão de aproveitar, quando eu estava a dizer que também a palavra da digitalização não só é a tendência, e por ser também a tendência, o PRR, das poucas coisas que estará envolvido diretamente ou apoiará diretamente as empresas, tem a ver com digitalização. Ok? E, por outro lado, espera-se que o PT 2030
também siga esta tendência. Portanto, para a digitalização de negócios vai haver bastantes fundos e bastantes apoios que devem ser aproveitados dentro da lógica de cada uma das empresas e dentro do projeto de cada uma das empresas. Não sei se gastei o meu tempo, se fui um bocadinho além, deixa cá ver aqui as horas, acho que estamos mais ou menos aqui no schedule e fico à vontade, ou disponho-me a responder a questões que façam da melhor forma que souber e passo agora aqui a palavra à minha colega Karina Ferreira para fazer uma exposição mais concreta e ainda a casos mais específicos. Ok? Obrigado. Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Estão-me a ouvir? Sim? Conseguem-me ouvir? Sim. Sim, muito bem. Ok, vou então dar aqui seguimento aqui à apresentação. O João já falou aqui do Grupo Young Network, também já apresentou aqui a Alice, a área digital do grupo. Deixo-vos aqui apenas uma visão geral de alguns dos clientes com quem trabalhamos, dos mais variados setores, e passo aqui diretamente para a agenda para vos explicar um bocadinho o que é que vou falar em concreto. Vou fazer um pequeno contexto, uma pequena análise da situação que vivemos atualmente, mostrar-vos aqui também alguns estudos, antecipar as tendências que estão a decorrer ao longo deste ano, os caminhos que que vivemos. Então, nos meios tradicionais, ok, grande parte dos portugueses está também a fazer aqui opções de compra nesta vertente digital e a tendência é para que continue a aumentar. Pegando aqui um bocadinho nesta questão do contexto, o que é que nós podemos dizer? Que, e como o João também já tinha referido, antes da pandemia estávamos a assistir aqui a processos de transformação digital em grande parte dos setores, nomeadamente setor bancário, seguradoras, distribuição, logística, e que foram também elas próprias impactadas nesta fase da pandemia, mas este desafio desde 2019 foi maior ainda para os setores mais tradicionais, que tiveram que se adaptar e no fundo quase que reinventar para esta nova realidade, porque os seus negócios tinham de continuar e as empresas e as marcas tinham de estar no lugar onde estavam também os consumidores e onde está a população. Aqui em termos de contexto, o que é que nós temos vindo a verificar? Temos vindo a verificar que os novos consumidores estão cada vez mais informados, são mais exigentes, estão sempre conectados e que compram onde lhe for mais conveniente. Portanto, isso acarreta aqui um desafio para a tal omnicanalidade que vamos falar ali mais adiante. E, além disto, o que é que nós temos vindo a registar? Que, para além de existirem novos hábitos de compra, estão a existir cada vez mais frequência nos novos canais, por exemplo, na questão das redes sociais, tem vindo a existir um aumento do número de utilizadores de redes sociais, depois já vamos perceber umas mais do que outras, umas estão a perder seguidores, outros estão a registrar um aumento do número de seguidores, é muito geracional e depois vamos perceber um bocadinho mais adiante como é que isso está a acontecer. Mas a juntar-se a isto o maior uso da internet, o tal maior número de utilizadores de redes sociais e todas as características destas novas gerações que vêm também acrescentar aqui um desafio a todas às empresas e às marcas. Esta situação, todo este contexto que vivemos acaba por desafiar as empresas que estão neste momento a lutar com questões relacionadas com o aumento do preço das matérias-primas, com o aumento dos softwares que utilizam no seu dia-a-dia, com o desafio dos processos de recrutamento da atualidade e ao mesmo tempo acabam por ter também esta necessidade de pararem um bocadinho e pensarem, ok, em termos de digitalização, onde é que eu me vou posicionar, em que canais é que eu vou estar
para conseguir chegar ao meu público-alvo, para conseguir comunicar com eles e para conseguir, no fim de contas, conseguir aumentar as vendas, aumentar o número de clientes, seja em que setor for, esse é o objetivo final. Então, antes de pensarmos um bocadinho e de analisarmos aqui quais são as várias possibilidades e os vários canais e as ferramentas que as empresas podem utilizar, vamos falar aqui um bocadinho e analisar aqui alguns estudos que depois nos vão orientar para a parte seguinte que vamos falar. E antes da pandemia nós tínhamos aqui uma preferência nas compras para a área das viagens, por exemplo, da informática e até da roupa. No pós-pandemia há aqui um acréscimo de um setor, nomeadamente no setor alimentar, e no fundo acabou por registar aqui um aumento das compras, em particular nesta área e também nas compras para o lar. Afinal, no momento da pandemia estávamos todos em casa e havia que reunir também as condições mínimas para vivermos neste registro, não é? Outro das conclusões, em termos do mercado nacional, é que 7 em cada 10 portugueses já compram online várias vezes por mês, e que existem mais de 2 milhões de utilizadores ativos de internet comparativamente com o ano anterior. Então, qual é aqui o desafio para as marcas? São 2 em concreto, não é? E muito macro, não é? Quer dizer, é a componente da digitalização e o assegurar esta omnicanalidade, no fundo, para e nas ferramentas onde estão os seus clientes. Portanto, no fundo, as empresas devem preparar-se para estar onde estão os clientes, no momento oportuno e da forma certa. No fundo, não se trata aqui de ativarmos o nosso modo online, mas sim de vivermos e as empresas viverem neste próprio modo online. Aqui antecipando um bocadinho algumas das tendências para este ano, um foco muito crítico e muito importante na componente do marketing de conteúdo. O conteúdo continua a ser rei neste mundo digital dos blogs, porque no fundo estes conteúdos vão fomentar aqui toda a componente de engagement e de aproximação aos consumidores que procuram cada vez mais informação e informação credível, ok? Também já tem aqui uma capacidade muito de seleção daquilo que realmente é importante, e portanto, se existir uma aposta das empresas, seja em setores, em áreas B2B ou B2C, para a promoção do conteúdo, no fundo, as pessoas vão acabar por procurar essas fontes de informação em detrimento de outras. Outra das tendências é o conteúdo de vídeo, muito impulsionado aqui pela ascensão do TikTok, nomeadamente nas novas gerações. As marcas têm tido aqui também um desafio e estão a ter ainda um desafio muito grande neste âmbito, porque há uma rede social que vive do conteúdo de vídeo, que exige um investimento muito grande das empresas, e temos vindo a registrar então também em Portugal, à semelhança do que acontece com o resto do mundo, um aumento do número de seguidores nesta rede, mas ao mesmo tempo também traz este desafio para as marcas que, ao estarem presentes, têm de estar com vídeos de qualidade e com uma frequência e uma cadência de divulgação muitíssimo grande, e isso faz com que tenha de existir também aqui um investimento. Já existem alguns cases de referência nacionais nesta rede, muitos ainda no setor alimentar, mas é um caminho que vai ter aqui uma evolução ao longo deste ano e que se prevê que também no próximo ano tenha aqui uma grande projeção. Aqui também ao nível das redes sociais mais tradicionais, nomeadamente aqui do Instagram, que tem já aqui uma presença ao nível das marcas muitíssimo mais sustentada e efetiva, destacar aqui também os Reels e os Lives, que são no fundo que aproximações a este tipo de conteúdo que o TikTok promove, e portanto que há também que explorar. Aqui também em termos de tendências, destacar o marketing de influência. Muitas empresas têm apostado nesta componente, e é uma tendência que já não é nova, não é? Mas que continua a ser uma das mais procuradas. E isto porquê? Porque os influenciadores são seguidos por milhões de pessoas, não é? Prontas para consumir aquilo que eles estão a divulgar, e portanto muitas marcas e muitas empresas têm procurado, e vocês próprios no vosso uso do dia a dia das redes sociais acabam por identificar facilmente este tipo de parcerias. Aqui também em termos de tendência,
Ao nível das redes sociais, temos também o social selling, que é a venda direta através das redes sociais. Está a existir um aumento deste tipo de serviço nas redes, e muitas vezes há marcas que acabam por colocar um simples catálogo de produto, onde permite que as pessoas, através da rede social, tenham um conhecimento mais efetivo daquilo que vendem. Outras já estão a conseguir, também com uma capacidade de investimento maior, fazer aqui uma integração e uma venda direta nas redes sociais, mas quando existe aqui uma plataforma de e-commerce agregada, há que ter tudo completamente integrado para que os estoques, para que toda a informação se mantenha atualizada e que tudo funcione, não é? Aqui também, ao nível das tendências, há aqui um foco muito especial para a própria análise dos dados que estas ferramentas e estes canais nos indicam, e que no fundo também acabam por permitir que depois que se possa utilizar esses dados que nós conseguimos adquirir para aquilo que são as estratégias de digitalização e deste âmbito do marketing digital nos meses seguintes. Portanto, porque a tendência no âmbito do marketing digital e toda a informação está sempre em mutação, os algoritmos estão sempre em alteração, portanto, há que analisar sempre em concreto todos os dados que estas plataformas nos dão para depois também vermos como é que podemos atuar tendo em conta estes dados em concreto. Mas já depois também abordamos um bocadinho mais à frente essa parte. Então aqui, no fundo, sabemos que o consumidor já não é de facto impactado da mesma forma que era até há pouco tempo, não é? E agora é o cliente que vai ao encontro das marcas. Então, no fundo, há que definir e desenvolver um conjunto de estratégias que nos permitam permita às marcas ficarem visíveis e serem facilmente encontradas pelo cliente. Como é que é possível fazê-lo? Através das redes sociais, através dos conteúdos de blog, através das próprias notícias, entre muitos outros. Aqui, em termos de desafios na criação daquilo que é a estratégia digital, o objetivo primário tem mesmo de ser sempre aqui a questão da visibilidade, da notoriedade e da tal credibilidade, porque no fundo isso vai fazer com que depois o público, os clientes se lembrem da marca e no fundo fique naquilo que nós chamamos do top of mind do respectivo target. Mas num mundo em que está a haver uma competitividade tão agressiva neste mundo digital, como é que as empresas e as marcas podem diferenciar aqui neste âmbito? Isso é o que vamos agora explorar aqui um bocadinho mais adiante, com um foco muito, muito grande e com um objetivo muito grande neste tal aumento de notoriedade que falava anteriormente, na componente da angariação do maior número de clientes, do maior número de seguidores, na divulgação de fatores diferenciadores face à concorrência e, no fundo, e depois terminar aqui na motivação para a escolha da nossa marca, da nossa empresa, em detrimento da concorrência. Aqui ao nível do marketing digital há uma panóplia de opções, não é? Há que perceber onde é que está o target e o público-alvo das marcas e das empresas, e a partir daí desenvolver estas ferramentas e investir nestas ferramentas, e obviamente que para que todas elas funcionem e contribuam efetivamente para esta gestão da reputação, elas devem ser vistas de uma perspectiva integrada, não é? Porque só assim é que vão funcionar. Mas também temos que entender que muitas vezes a disponibilidade das equipas, o budget disponível, não permite que as empresas estejam em todos os canais, em todas as ferramentas, não é? Portanto, o que é certo é que só faz sentido estar presente em determinado canal se estivermos a 100%, se for alinhada com a estratégia das empresas, porque só assim é que depois vai ter os seus resultados. Ou seja, devemos no fundo também olhar esta estratégia de comunicação digital de uma perspectiva qualitativa e não quantitativa, ok? E agora explorando aqui também um bocadinho as várias opções que temos, ao nível dos conteúdos, aquilo que eu vos explicava atrás, e desta otimização dos conteúdos dos sites e dos blogs, porque no fundo depois também não só é importante porque captamos a atenção do nosso target e do nosso público-alvo, com conteúdos interessantes e que sabemos que interessam para eles em concreto, mas também porque estes conteúdos vão ter
um impacto muito importante naquilo que é a otimização e a posição do nosso site no motor de pesquisa de Google. Portanto, não chega o investirmos para estarmos bem posicionados, há que também ter aqui uma estratégia de conteúdos que permita otimizar aqui todas as keywords estratégicas para os nossos negócios, mas mais adiante também já vos explico isso em pormenor, porque o impacto vai ser positivo e vai cumprir aqui estes dois objetivos. Aqui ao nível das redes sociais também deixo aqui aquelas que são as principais, falta aqui o TikTok por este desafio concreto para as empresas, mas as redes sociais estão sempre a surgir e depois mais adiante também já vos explico as características de cada uma delas em particular. Destaco aqui também uma componente do email marketing, que também tem estado a registrar um grande crescimento, nomeadamente aqui nos setores mais B2B, áreas das seguradoras, consultoria, aqui alguma aposta também em concreto nestas áreas do email marketing, para, no fundo, a partir do momento em que temos uma base de dados legalmente registada e fechada, possamos comunicar com os nossos clientes também por via do envio destes conteúdos, que também sabemos que lhes interessam. Aqui também ao nível do marketing digital, e porque isto nem tudo é orgânico, não é? Temos aqui também, e cada vez mais, um desafio ao nível da pesquisa paga, seja por via de Google, seja por via das redes sociais. Até agora nós promovíamos toda a informação que queríamos nas nossas redes e nas redes das empresas e dos nossos clientes, e tudo chegava às pessoas, era uma comunicação orgânica, mas cada vez mais o algoritmo está a penalizar esta comunicação orgânica, portanto é preciso que as empresas também considerem sempre um budget, por menor que seja, para promoverem os seus conteúdos, para chegarem a outras pessoas, ao target, não é? E portanto também aqui temos esta facilidade de otimizar e de pagar para chegar às pessoas que realmente nos interessam, não é? Portanto, esta é a vantagem aqui desta pesquisa paga em digital, podemos selecionar quem é que nós queremos impactar, mas também não pode ser descurado aqui pelas empresas nestes canais digitais. Aqui, passando um bocadinho mais já a afunilar aqui em termos de estratégia digital e passando aqui para a componente social media, o que é que nós temos registado? Um aumento cada vez maior do número de utilizadores das redes em Portugal, e face àquilo que tínhamos pré-pandemia, não é? Também temos aqui um dado curioso e que é desafiante para as empresas, que é os utilizadores seguem em média 30 entidades, um bocadinho mais do que o ano passado, mas é muito pouco para o leque de empresas e para o leque de presenças que temos nas redes, portanto há que captar a atenção deste público-alvo para que também nos continue a seguir, partilhando com eles conteúdo interessante e que no fundo estimule esta continuidade. Aqui também em termos de atividades mais seguidas nas redes sociais, aqui um grande destaque para o setor da restauração e da culinária, que no fundo nesta fase toda de pandemia acabou por estar aqui na crista da onda das áreas e dos setores mais preferidos. Aqui ao nível de social media e de presença nas redes sociais, é fundamental que qualquer estratégia que seja aplicada nas vossas empresas cumpra aqui estes 4 eixos de comunicação: o informar, o partilhar, o aproximar e o fidelizar, e é importante que se consiga cumprir todos eles, não é? E como é que vocês o vão fazer? Com esta divulgação de conteúdo que seja inovador, diferenciador, relevante e que impacte e que influencie a comunidade com a qual vocês estão a comunicar. Aqui em termos de ferramentas de social media, vocês já todos conhecem as que existem e as que têm maior número de seguidores no mercado nacional. Já falámos aqui um bocadinho do TikTok e deste desafio que ele está a trazer para as marcas e para as empresas. Já percebemos que geracionalmente as novas gerações estão a querer, vai trazer desafio mais para algumas empresas do que para outras. Mais jovem, o desafio é maior, obviamente. Aqui no âmbito do B2B, aqui no TikTok, o TikTok ainda não é uma rede tão
tão crítica, mas pode ser, por exemplo, um Twitter que tem também aqui tido uma presença e um crescimento relativamente significativo, mas que também continua a ter aqui como target e como adeptos toda a componente política, de jornalistas, portanto é uma rede que acaba por viver aqui um bocadinho do relato daquilo que está a acontecer no dia a dia, e para que as empresas marquem aqui presença é preciso que tenham um conteúdo relevante para promoverem essa interação. Começando aqui então, explorando aqui um bocadinho mais as outras 3 redes em concreto, e começando aqui pelo Facebook. Esta é a rede que todos nós mais conhecemos, não é? Que tem aqui um target um bocadinho mais alargado, se bem que é já uma informação que todos sabemos que as novas gerações têm fugido desta rede social para irem para os TikTok. Costuma-se dizer em tons de brincadeira que a partir do momento em que não deixa de ser verdade, não é? Portanto, quem tem filhos sabe que isso é verdade, e que o Facebook tem estado a ser associado sempre a perfis um bocadinho mais experientes. Nós vamos chamar mais velhos, mais experientes, que é para também não criar aqui nenhuma confusão. Mas esta rede continua a ter aqui uma presença muito importante para algumas marcas. Porquê? Porque ainda está nesta rede o decisor de compra, ok? Seja ele de um target geracionalmente mais novo ou mais velho, mas ainda está aqui, e portanto as empresas e as marcas ainda estão a tirar algum proveito desta rede em concreto, e o tipo de conteúdo que eles promovem aqui, no fundo, cumpre aqui os objetivos para continuarem a chegar aos clientes e a novos clientes, portanto vai continuar nos próximos anos provavelmente a registrar aqui algumas saídas, mas ainda há que olhar para ela com algum foco e com algum interesse. Aqui ao nível do Instagram são conteúdos muito mais inspiracionais, muito mais com o objetivo de chegar a este target mais jovem, ok? E tem que ser uma comunicação também muito autêntica e muito descontraída, tirando aqui algum partido deste conteúdo que as novas ferramentas que o Instagram tem, como o Reels, nos trazem, mas que para este target em concreto tem estado a verificar um crescimento muito significativo. Aqui ao nível do LinkedIn, e com um foco muito grande também aqui para a componente das empresas B2B, esta rede social é uma rede que tem um foco muito grande na componente da conquista da reputação digital e desta visibilidade para os públicos mais estratégicos, e portanto aqui o discurso tem que ser muito mais técnico, muito mais especializado, porque estamos a um nível de comunicação completamente diferente. Se bem que o LinkedIn já tem nos últimos tempos, já vamos registando aqui uma comunicação um bocadinho mais descontraída, mesmo nos setores mais corporativos e institucionais. Além daquilo que é o negócio deles, eles estão também, no fundo, com outros focos e com outras preocupações, nomeadamente a componente do próprio recrutamento e da identificação de talento e da retenção de talento, e portanto também aqui algumas empresas já mais corporativas a terem uma comunicação um bocadinho menos formal, para conseguirem também de algum modo promoverem esta aproximação às novas gerações, e também tirarem este partido daquilo que é o próprio desafio do recrutamento. Ou seja, o foco aqui já não é tão e somente esta comunicação para os clientes e parceiros, como era até então. O foco alarga-se um bocadinho mais e, portanto, a própria comunicação também se torna aqui um bocadinho menos formal. Independentemente daquilo que é a presença nas redes sociais, há que tirar partido depois também e analisar aquilo que são os dados e que são, no fundo, os resultados da nossa comunicação. Seja em que rede for, é importante perceber se há um aumento no número de seguidores, qual é que é a evolução dos nossos KPIs, de que modo, quais são os conteúdos que estão a ter melhores resultados, onde é que nós devemos investir, quais é que devemos deixar correr de modo orgânico, quais é que devemos investir, para que no fundo também possamos fazer uma boa gestão do budget, que nem sempre consegue esticar, não é? E, portanto, o digital, como eu falava atrás, permite-nos a análise destes resultados e depois percebermos onde é que devemos apostar nos meses seguintes, onde é que deve estar o nosso foco.
E, portanto, daí esta importância desta avaliação de performance no dia a dia. Obviamente que não precisam de fazer esta avaliação todos os dias, mas pelo menos todos os meses terem esta leitura e esta análise. Aqui também, em termos daquilo que é o caminho do digital e a digitalização e o desafio para as empresas, há que também falar aqui um bocadinho na componente dos sites, que são como se fosse o cartão de visita das empresas, e muitas vezes as empresas chegam até nós com esta preocupação da presença e da necessidade de estarem nas redes sociais, quando a primeira coisa que devem e que têm que fazer é corrigir e é otimizar e toda a sua plataforma de site, não é? Porque é o cartão de visita, é aquilo que é onde toda a estratégia digital vai focar, não é? E, portanto, há que ter também uma especial atenção nesta componente dos sites, porque, como eu vos dizia atrás, tem uma importância muito grande em toda a componente dos conteúdos, e depois, portanto, havendo aqui uma organização cuidada da divulgação da informação, o pensarmos os sites também do ponto de vista do utilizador. Nós próprios, em alguns projetos de sites que temos com alguns dos nossos clientes, nós já começamos a desenvolver o design do site, tendo em conta aqui que o utilizador maioritário é em mobile, ou seja, antes de desenvolvermos a componente e o layout em desktop, pensarmos primeiro na componente mobile, como é que ele vai viver no mobile, porque já sabemos que para aquele cliente em concreto vai ter a maioria dos seus clientes vai visitar o site nestes formatos, então há que pensar neles em primeiro lugar. Portanto, este site, há que pensar também e utilizar aqui algumas das boas práticas para conseguirmos ter este cartão de visita muito bem optimizado, com informação credível, muito bem organizada e que no fundo também permita que quando as pessoas nos visitam consigam ter toda a informação que precisam. E como eu vos falava atrás, esta componente dos conteúdos dos sites é muito importante também para o próprio posicionamento que o nosso site vai atingir no motor de pesquisa. Portanto, não vai ser só suficiente o nós pagarmos e investirmos em campanhas de Google Ads, mas também o otimizarmos estas keywords do nosso site, porque o resultado que nós vamos adquirir neste posicionamento vai ser tão bom quanto melhor este equilíbrio entre aquilo que nós vamos fazer de forma paga e de forma orgânica, ok? Muitas vezes o que é que nós deparamos com estes casos em concreto de algumas empresas, mais até nos setores tradicionais, que chegam até nós com estes desafios todos e muitas vezes não têm sequer a informação atualizada em Google, quando se pesquisa e aparece a morada, o número de telefone, o e-mail, e portanto muitas vezes há aqui, estas componentes são muito mais simples, mas são relegadas para segundo plano, quando na verdade estão aqui ligadas a esta componente toda deste cartão de visita que também é tão importante. Então assim, só, já em jeito de conclusão, e antes de poderem colocar também as vossas questões, deixar-vos aqui um bocadinho o que é que nós fazemos para as empresas com quem nós trabalhamos. Criamos então esta aproximação nas redes sociais, tendo em conta aquilo que são os objetivos e os canais onde as empresas devem estar. Tentamos questionar sempre aqui os novos, portanto, modelos existentes. Obviamente que sabemos que não podemos criar uma revolução, porque nem sempre é fácil, principalmente para as empresas, que têm também sempre aqui de lutar com os recursos que têm disponíveis para as áreas, mas é importante também irmos testando novos formatos, aqueles novos formatos de vídeo, perceber de que forma é que estes novos formatos, portanto, têm impacto naquilo que são os dados que vos falava atrás, e portanto há que questionar também estes novos formatos e explorá-los, nem que seja aqui em baby steps, mas marcarmos essa presença, portanto, porque só assim é que chegamos ao terceiro ponto, fortalecer esta presença das marcas e das empresas, e, portanto, transformando aqui algumas ideias depois em casos de sucesso, gerando novas oportunidades, e, portanto, isto acaba por ser sempre aqui um ciclo vicioso, e com estas novas tendências sempre a alterar-se e sempre com informação nova, o trabalho nunca está feito, e o desafio do digital é exatamente esse. Obrigada. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar no chat. O Hernani, creio que também já tinha falado sobre isso.
Ora sim, neste momento... Obrigada. Neste momento vamos abrir aqui um espaço para questões, alguma dúvida que tenham tido. Eu vejo que aqui no chat temos algumas questões, só aqui ver. Para gestão de documentos, processos, captura de dados, integração, que tipo de ferramentas recomendam? Por exemplo, uma. Ok, era importante perceber um bocadinho mais em concreto, mas esta captura de dados, eu vou assumir que estamos aqui a falar em angariação de base de dados, não é? E portanto temos esta componente da legalização da base de dados, tudo aquilo que tínhamos e que não cumpriam a diretiva europeia, que foi transposta para o mercado nacional, é lixo, não é? E há que ser deitado fora e portanto fez com que as empresas tivessem que elas próprias começar outra vez a angariar bases de dados e portanto, é só perceber se era um bocadinho por aqui a questão, mas obviamente que para um desafio ao nível da gestão dos dados e dos processos, há que considerar aqui ferramentas já um bocadinho, já não estamos a falar no âmbito de um website, não é? Estamos a falar aqui de ferramentas com um back-office um pouco mais complexo e que permita aqui, quem sabe, ter dados de usos, portanto, acessos particulares para o acesso a essas bases de dados e, obviamente, estamos aqui a falar de ferramentas que depois também exigem ao nível da integração de plataformas, de APIs externas, que têm aqui um bocadinho mais de complexidade, mas existe toda uma panóplia de ferramentas disponíveis, mas não sei se a pessoa que é o Manuel se consegue definir um bocadinho mais aqui em concreto, não sei se respondi à questão, mas também estou totalmente disponível para responder mais em concreto. Estava aqui também a ver, Hernani, não sei se posso ir avançando aqui com alguma das questões que está a seguir. Esteja à vontade. Exato, aqui a Sandra coloca aqui aquela componente que eu falava também das empresas de B2B e B2C, obviamente que quando estamos a falar em marketing digital, há que analisar o nosso target, é isto que estamos aqui a falar, e obviamente que, como eu dizia atrás, ferramentas como o TikTok não fazem sentido estarem a ser pensadas e estarem na lista das preocupações destes setores mais B2B, não é? Portanto, porque é um posicionamento completamente diferenciado. Portanto, sim, tudo se altera quando estamos a falar de uma componente B2B ou quando estamos a falar em B2C. Okay. Ok, aqui na componente do site, o Alexandre está aqui, isto entretanto vai subindo, o Alexandre está aqui a colocar a questão, na definição da estratégia de comunicação das empresas, sem dúvida a existência de um site pode ser uma âncora, no entanto, em que medida é que pode ser utilizada como ferramenta de fidelização de clientes? Pode, na medida em que, se nós promovermos, por exemplo, se nós integrarmos dentro de um site um bom blog que promova conteúdo que interesse ao nosso cliente, e se através disso integrarmos, por exemplo, uma estratégia de envio de newsletters ou de uma comunicação no site que promova um call to action para o site, ou seja, pegarmos nas ferramentas onde nós estamos presentes e a partir delas direcionarmos as pessoas todas para o nosso site. E se nós aí tivermos aquele tal conteúdo que interessa aos nossos clientes, nós podemos fidelizá-lo por essa via, ok? Depois depende aqui um bocadinho de setor para setor, mas há muitas empresas que o fazem, por exemplo, não queria particularizar nenhuma empresa em concreto, mas vou falar em setores, vou falar, por exemplo, em setores na área de, por exemplo, de pets e de animais de estimação, que foi também uma área que teve aqui um grande desafio nesta fase da pandemia, e tem explorado aqui um bocadinho esta componente dos conteúdos.
nomeadamente no que respeita às preocupações dos donos dos animais, quais são as preocupações deles, o que é que eles quando vão ao Google escrevem e pesquisam cuidados a ter com o animal na primavera, cuidados a ter com o animal no verão, e se vocês forem pesquisar e se forem analisar os sites dessas empresas em concreto, vão ver que tem lá este tipo de respostas, ok? Estou apenas a dar aqui um exemplo, mas é um bocadinho por aí. Obviamente que nos setores B2B o desafio é um bocadinho maior, estou a pensar, por exemplo, ou noutros setores mais institucionais. Estou a pensar, por exemplo, aqui na área dos recursos humanos. Também é uma componente muito explorada pelas empresas de recursos humanos. Temos que nos colocar um bocadinho no papel do target, não é? O que é que as pessoas pesquisam habitualmente? Como fazer um currículo, como escrever um currículo, como preparar uma entrevista de emprego, como preparar uma apresentação. E se vocês forem aos sites e aos blogs dessas empresas em concreto, vão encontrar resposta nos blogs para este tipo de conteúdo em concreto. Portanto, como é que nós podemos fidelizar aqui os clientes? Através deste conteúdo que sabemos que lhes interessa e que sabemos, e no fundo tornar o nosso site quase como uma visita obrigatória. Portanto, no momento em que nós sabemos que está a haver uma diminuição do consumo dos meios tradicionais, é também uma oportunidade para as empresas aproveitarem esta oportunidade e explorarem aqui esta componente dos conteúdos para conseguirem também fidelizar as pessoas. Também é importante não esquecermos, na restante estratégia digital, promover e no fundo, permitir aqui esta comunicação que depois faça este tal call to action para o site, que toda a comunicação vá lá chegar para que a pessoa identifique esta ferramenta mesmo como esta âncora, como o Alexandre dizia e muito bem. Aqui, quais as ferramentas para a comunicação interna de RH e de recrutamento? Já estava a falar um bocadinho nisto, nem tinha visto aqui esta questão relacionada com o recrutamento, mas por acaso é uma área que nós também trabalhamos. Existem algumas ferramentas de intranet que muitas empresas utilizam, outras que utilizam os próprios websites e integram dentro do próprio site um CRM adaptado às suas necessidades, não é? Porque há que também perceber que os modelos customizados vão ter sempre um valor de investimento muitíssimo maior, não é? Existem já ferramentas de CRM que se podem adaptar a qualquer empresa. Se formos a desenvolver uma ferramenta que seja customizada e adaptada a cada realidade, obviamente que depois os encargos vão ser muito, muito, muito maiores. Aqui também, eu não sei se também respondi à questão, mas posso também acrescentar aqui em termos de ferramentas de comunicação interna, acrescentar além daqui da componente dos sites, todas as ferramentas que existem, como o Slack, como o Teams, são ferramentas de comunicação interna e que têm sido também bastante massificadas nesta fase e que permitem que as próprias equipas, por exemplo no Slack, nós próprios trabalhamos com esta ferramenta ainda antes da pandemia, por isso é que foi tão fácil para nós e nomeadamente para a equipa digital, no momento em que tivemos todos que vir para casa, nos adaptarmos, porque já trabalhávamos nesta ferramenta. É uma ferramenta que nos permite ter equipas e comunicar com as equipas em tempo real, não é? Porque assim também evitamos ter muitas vezes 1500 e-mails sobre um determinado tema e ali focamos a comunicação e resolvemos com uma rapidez muito maior. Também acrescentar aqui também outras ferramentas, mais até de planeamento das vossas equipas e neste âmbito da comunicação e da digitalização, por exemplo, o Trello, que é uma ferramenta muito fácil de utilizar e que permite também alocar tarefas às vossas equipas e à vossa área em concreto e perceberem quem é que está com determinada tarefa. Também é algo que nós utilizamos na nossa equipa em concreto e também partilhamos sempre com os nossos clientes quando eles nos perguntam aqui, nos pedem aqui algumas referências e é onde nós também fazemos o planeamento do nosso trabalho e das nossas equipas. Ok, agora a Catarina Costa está aqui a colocar uma questão: seria possível falar um pouco mais em detalhe sobre KPIs e formas de mensurar os resultados? Ok, se estivermos aqui a falar em redes sociais, também, esta análise também pode ser feita em Google Ads, ok, mas partindo do princípio que é aqui nesta componente das redes sociais, foi aqui um bocadinho mais onde eu aprofundei. Há que, quando eu falo nesta análise dos resultados, é percebermos aqui em concreto
quais é que foram os conteúdos que geraram melhores resultados, por um lado, não é? Porque já vamos, no fundo, vai-nos dar aqui um indicador muito importante para os conteúdos que nós vamos promover nos meses seguintes, porque sabemos se há uma preferência por estes conteúdos, há que continuar a explorá-los, não é? Mas temos que explorar de uma forma construtiva, não é? Para ir sempre acrescentando valor. E depois também estes dados e aquilo que depois é a integração de algum investimento que vocês possam fazer nestes conteúdos nas redes sociais, vai permitir que vocês definam exatamente quem são as pessoas que vocês querem atingir, não é? Para fazerem uma boa gestão do budget que tiverem disponível nesse mês em concreto, não é? E, portanto, é possível também aqui gerir budgets de investimento diferentes de mês para mês. Podem casar isto aqui com a vossa disponibilidade e com o investimento em outras plataformas, em outras ações, portanto, perceberem aqui quais é que são os meses críticos mais para os vossos negócios e para as vossas áreas, a partir daí gerirem esse orçamento, ok? Convém que haja um orçamento médio, mas não tem que ser sempre o mesmo. Agora, esta definição, estes dados e esta análise dos dados vai ser muito importante para vocês também perceberem de que forma é que vocês podem definir os KPIs, ou seja, os objetivos, onde é que vocês querem estar em determinada data, e depois aí, pegando nos conteúdos versus investimento, tentarem simular no gestor de negócios quanto é que vocês precisam de investir para atingirem os vossos KPIs, não é? Portanto, no fundo, também termos aqui sempre esta informação presente que o crescimento orgânico por si acabou, ficou lá atrás. Os algoritmos não permitem esse crescimento. Portanto, se queremos continuar a cumprir KPIs, se queremos continuar a crescer, há que investir nesta componente de redes sociais. Creio que não está aqui mais nenhuma questão. Estava só aqui. Entretanto, se mais alguém tiver alguma questão, pode colocá-la neste momento. Não havendo questões, vamos dar por terminado o webinar, não é? Karina, não sei se queria dizer mais alguma coisa. Sim, se entretanto surgir alguma dúvida, portanto, também é fácil pelos canais digitais nos encontrarem por aí, não é? Portanto, hoje não sei se não vale a pena deixar aí os e-mails, se quiseres deixar aí no chat, se alguém precisar. Eu vou partilhar aqui, está bem? Eu vou colocar aqui. Depois, se lembrarem de alguma questão que não tenha... Eu deixei também o meu. Ok. Entretanto, também nós iremos fazer um questionário de avaliação do webinar, onde depois, futuramente, também será disponível o vídeo do webinar aos participantes para poderem rever alguma coisa e também os contactos, por assim dizer. Muito bem. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado. Foi muito interessante. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos sair, não é? Fernanda, está tudo ok, não é? Está tudo. Tudo ok. Tá. Obrigada, bom trabalho. Obrigada.